Quando eu apresento o Deus das Escrituras para as pessoas, o Deus da justiça, do juízo, né? Eles falam, não, esse Deus eu não quero não. Que Deus é esse? E eu tenho visto na minha caminhada, pastores até, né, pregadores, não, esse Deus seu aí eu não quero não. Eu falei, mas esse é o Deus das Escrituras. E as pessoas rejeitam esse Deus. Mas nós que somos verdadeiramente filhos de Deus, a palavra de Deus fala que nós entendemos tudo. Tudo que está acontecendo nós entendemos. Como que nós entendemos? Pela palavra de Deus. Então quando a gente vê essas guerras, pai contra filho, filho contra pai, nós entendemos isso aqui. Nós não ficamos assim, mas por que, meu Deus? Por que está acontecendo isso? Nós entendemos, porque nós vamos para as Escrituras, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, o que está acontecendo no mundo, está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. Presta atenção que nós vamos desenvolver a leitura aqui e mostrar algumas coisas que Deus faz nesse planeta para com as pessoas, animais e até a natureza, a própria natureza, os animais pagam o pato. Crianças inocentes, que nós dizemos, né? Também entra no castigo. Nossa, criança, sim. Criança entra no castigo também. Até os animais. Até a própria natureza, quando Deus está irado, entra no castigo. Então vamos expor aqui a palavra de Deus, para você que não tem familiaridade, acostumado a ver um Deus só longe, né? E os homens que provocam tudo, que fazem tudo isso. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Capítulo 14, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, quando uma terra ou nação pecar contra mim, transgredindo gravemente, né? Então eu estenderei a minha mão sobre ela e lhe quebrarei o báculo do seu pão, quer dizer, o sustento é o apoio. Enviarei a fome sobre ela e cortarei fora dela homens e animais. O que o animal tem a ver, né? A gente pode pensar. Mas sim, sofre conjunto, homens e animais. E aí nós vemos aqui no nosso país, principalmente, as pessoas intercedendo pelo nosso país. Vamos orar pelo nosso país. É assim que nós vemos? Mas vamos ver aqui que quando uma nação transgride contra Deus, será que vale essas intercessões de pastores reunindo, fazendo campanha, né? Já percebeu isso? Vamos ver aqui o que Deus fala. Vamos colocar 3 homens aqui que nós consideramos santos de Deus, homens santos. Olha o que Deus fala aqui, ó. Versículo 14. Embora esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem na terra ou nessa nação, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Tá vendo? Aí depois tem um outro castigo, no versículo 15, que fala sobre os animais, para prejudicar a terra, os animais causar prejuízo, por exemplo, uma praga de animais. A gente vê a praga que tem, principalmente no nosso país, são aqueles porcos do mato, né? Os catetos. Os porcos do mato é uma praga que vem de devasta as plantações, e até pássaros vêm também, come milharal, come trigo, e às vezes Deus usa aqui os animais, né? E depois ele fala novamente sobre a intercessão desses três homens. Fala que nem o parente deles, está aqui no versículo 16. Embora esses 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrarão nem seus filhos, nem suas filhas, apenas eles serão libertos, mas a terra será desolada. E aí está falando aqui no versículo 17 da guerra, quando vier uma guerra, uma perturbação, guerra de facções no nosso país, né? Guerra de facções, guerra de país invadindo o país, guerra entre a direita e a esquerda, os partidos políticos.
Se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, para que eu corte fora delas homens e animais. E aí a gente vê as guerras que tem, né, que até os animais também sofrem as consequências. Aí fala novamente, no versículo 18, está notando aqui que essas intercessões, ele falou assim, mesmo se tivesse santo homens, né, eles não libertariam nem seus filhos nem suas filhas, está aqui no versículo 18. E aqui no 19 fala sobre uma peste, doenças, também fala sobre homens e animais. E aí fala novamente sobre Noé, Daniel e Jó. Só eles escapariam por causa da sua justiça, né? E aí a palavra de Deus fala no versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome, os animais nocivos e a peste para cortar fora dela homens e animais. Aí por último ele deixou a cidade santa, né? Falou, nem ela vai escapar. As maldições que eu vou mandar, porque ela desobedeceu também. E nós temos visto no nosso país, né? Pessoas tentando interceder, mas como é que eu vou parar essa maldição no nosso país? Como é que nós vamos parar? Quando o povo se converter, o povo buscar a Deus, se arrepender das suas más obras. Imagine, aqui a palavra de Deus está falando entre Noé, Daniel e Jó. Se esses 3 estivessem aqui no Brasil, só eles iam ser libertos. Agora imagine os pastores agora, esses pastores aí, né? Dizendo, vamos orar. Vocês já perceberam que não melhorou nada, pelo contrário, piorou? Quanto mais oração eles fazem, parece que piora mais, né? Então, a palavra de Deus aqui deixa bem clara aqui, ó, no versículo aqui, no capítulo 14 de Ezequiel, Deus está aqui de olho nas nações. E quando a gente vê nação uma ameaçando a outra, é Deus. É Deus. E não adianta interceder não, tem que mostrar a palavra para eles se arrependerem, fazer igual o profeta fazia. E o profeta Ezequiel, a própria palavra de Deus fala, que ele era como um sinal para aquela época. Como é que ele fazia? Então ele fazia sinais, né? Por exemplo, quando a pessoa ia para o cativeiro, ele colocava um saco nas costas e saía. Todo mundo vendo o profeta. O que é isso, profeta? O que é esse saco nas costas? Não, eu estou fugindo. Fugindo para onde? É que está vindo a guerra e vocês vão fazer igualzinho eu estou fazendo. E a palavra de Deus colocava os profetas de antigamente, como sinal, como alegoria, como um desenho do que ia acontecer. E só que para nós hoje está escrito, né? Está escrito tudo, deixou tudo escrito. Também serve da mesma forma, como um desenho para nós, como algo bem explicadinho para nós. Aí não, Deus desse jeito. Deus falou assim, eu vou matar criança de cola, animais, vou trazer peste, fome, tudo vai sofrer o castigo por causa da transgressão dos homens. E aí eu vejo aqui as pessoas por falta de conhecimento, não, Deus não faz isso, Deus é amor, né? Deus é amor sim, e Deus é justiça e juízo. Só que esquece dessa parte, eles não gostam disso aí. Então, só que tem um Deus aí que eles gostam, é o Deus, né? Aquele Deus que é o diabo, que se transfigura em anjo de luz. E aí esse Deus é mentiroso e mente, fala, não, eu sou tão bom, eu sou todo amor. E as pessoas amam. Aí você do outro lado, parece que você só gosta de falar dessa parte ruim de Deus, né? As pessoas podem pensar nisso, eu sei que pensa. Mas eu tenho que falar a verdade. Se não tem poucos que falam, eu me ajunto a esses poucos para ver se fica bastante. Eu me ajunto a esses poucos que falam a verdade de Deus. Que Deus mata, Deus executa juízo, Deus é soberano. Ah, mas é Deus que faz isso? Ele é soberano. Nós somos como barro na mão dele. Olha, uma coisa que somos como o barro na mão dele, ele não pode fazer o que quer de mim. Ele não pode falar, não, eu quero que o Zaqueu agora ele vai ser um vaso para desonra, né? Ou ele vai ser um vaso para a honra, ou você vai ser um vaso para a honra ou para a desonra. É soberania de Deus, nós nunca vamos entender,
que nós somos meros mortais, devemos acatar com reverência e tremor. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.